Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos fortaleça, encharque os nossos corações de muita luz, de muita coragem, de muita fé. A ideia hoje, gente, é a gente conversar um pouquinho o que nós estamos fazendo aqui. O que viemos fazer aqui? Será que a gente renasce por acaso? Só para sofrer? Eu ouço alguns pessimistas que não conhecem a doutrina espírita, que não conhecem a doutrina de Jesus, dizer assim: o planeta Terra está dividido em duas partes, os que estão na ilusão e os que estão no sofrimento. Isso é pessimismo. Outros dizem assim: nasci só para sofrer. Minha vida tem sido uma sucessão de sofrimento. Será que nós nascemos para sofrer ou para crescer? Será que nós nascemos por uma obra do acaso ou por uma programação extremamente bem feita de irmãos nossos que estão um pouco mais elevados em moralidade, espiritualidade, e no plano espiritual, lá no ministério da reencarnação, nos ajudaram a programar a nossa encarnação? Se Deus existe, não nascemos ao acaso. Então, a princípio, em primeiro lugar, a gente tem que se perguntar: eu creio em Deus? Eu creio que Ele é a inteligência suprema e o amor infinito? Se eu creio em Deus, a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas, e amor infinito, se eu creio nesse Deus, esse Deus, que é Pai, não nos colocaria aqui simplesmente para sofrermos. Toda encarnação existe um objetivo específico. Toda encarnação, ela é programada nos maiores detalhes para que a gente possa progredir. Nós, espíritos que estamos encarnados aqui num planeta de provas e expiações, ainda somos espíritos muito, mas muito grosseiros espiritualmente. Somos literalmente bebês espirituais, a caminho de um mundo de regeneração. Estamos em transformação, o planeta e nós. Ficará aqui quem decidir firmemente e com muita coragem e com muita fé se transformar para merecer ficar num planeta melhor. Enquanto isso, estamos a braços num planeta onde a dor predomina. Vejam bem que quando a gente estuda sobre o planeta de provas e expiações, a gente lê e entende que a dor predomina. Mas não está escrito que a dor vence. Não está escrito que a dor vence. Está escrito que a dor predomina. Porque as nossas mazelas morais ainda são chagas muito abertas. Mas viemos para melhorar essas chagas. Viemos para cicatrizar e transformar essas chagas, essas feridas do passado, em pontes luminosas de crescimento e de evolução. E para isso,
escolhemos algumas provas. E para isso, precisamos, em alguns momentos e expiações, do nosso pretérito delituoso. E para isso, muitos de nós já temos condições de ajudar a programação da nossa encarnação. E escolhemos, ajudamos as escolhas das provas. Eu gostaria de trabalhar uma história com a gente. Para quem já me conhece sabe que, na realidade, eu não sou uma oradora. Eu sou uma contadora de histórias. E dessa história, nós vamos tirar vários motivos pelos quais escolhemos as nossas provas. Eu já vou adiantar um detalhe. Nenhum desses motivos que escolhemos as nossas provas é para sofrer. Temos vários motivos pelos quais escolhemos provas, mas nenhum é para sofrer por sofrer. Nenhum é para castigo. Então, durante esta história, que foi retirada do livro Trigo de Deus, que foi psicografada pelas iluminadas mãos de Divaldo Pereira Franco, foi ditada pelo espírito Amélia Rodrigues, essa história está no capítulo 4 do livro Trigo de Deus, que começa na página 32. E Amélia Rodrigues vai retratar a preocupação de um dos discípulos de Jesus a respeito da dor. Quem será que estava preocupado com as dores do mundo? João, é claro. João, o apóstolo amado, o mais novo, com 16 anos. Via as dores do mundo e o seu coração apertava. Ele não conseguia entender por que tanto sofrimento. E Amélia Rodrigues, então, vai descrever o cenário que estava acontecendo naqueles dias. Aquele cenário chocou tanto o coração amoroso de João. E João vai, então, num final de tarde, num cair de noite, à beira do mar, com a brisa soprando em seus cabelos, abrir seu coração para Jesus e perguntar por que as pessoas sofrem tanto. E a resposta de Jesus vai nos clarear e vai nos dar alguns dos motivos pelos quais escolhemos as provas. Então vamos, meus amigos, perceber o olhar de Amélia Rodrigues pelo olhar de João. E ela conta então que em Cafarnaum, na busca de consolo e pão, que as mãos generosas do Rabi distribuíam em abundância, um lar humano em agitação, os grupos sucediam-se em términos, como se todas as dores houvessem abrigado nos seus corações, e o mestre devesse atendê-los sem cessar. Conta Amélia Rodrigues que o aspecto dos infelizes enternecia e chocava. Até hoje, né, meus amigos? Todos nós, quando vemos a infelicidade moral, a infelicidade espiritual, a infelicidade orgânica, nos choca. Explica ela que as chagas morais expostas, na maioria em feridas purulentas, confraternizavam com as perversões que a muitos levaram a estados de alucinação. Percebam que ela já faz um link muito importante que o Espiritismo veio, no século XIX, explicar com clareza. Que as nossas chagas morais, os nossos delitos morais, as nossas escolhas equivocadas moralmente, fazem com que a gente possa entrar em alucinações perversas, morais e espirituais. Continua Amélia Rodrigues contando que a multidão misturavam-se leprosos, crianças em andrajos, e os estropiados conduziam cegos. E aqui ela dá uma observação
que eu faço um link com hoje em dia. Parece que ainda estamos um pouco parecidos como estávamos há 2000 anos atrás. Ela coloca que todos desejavam solução urgente para os desenganos, sem manterem tolerância uns em relação aos outros. E aqui eu quero fazer um parêntese e parar um pouquinhozinho a história. Todos desejavam solução urgente para os desenganos, sem manterem tolerância uns para com os outros. Quantas vezes adentramos a casa espírita com o coração em chagas, mas nos recusamos a perdoar o erro do próximo? Quantas vezes viemos e abrimos o nosso coração para a espiritualidade e pedimos ajuda, mas não conseguimos nos despojar da mágoa em relação a um irmão, em relação a um parente, em relação a um amigo. Não conseguimos entender que o outro é alguém em evolução tanto quanto eu e que não é perfeito e que eu não posso exigir perfeição. Então, muitas vezes, ainda repetimos atitudes de séculos atrás, como estávamos há 2000 anos. Queríamos solução urgente perto do Rabi. Hoje, como trabalhadores da última hora, como espíritas, conhecendo o Evangelho de Jesus, aprendendo a viver o Evangelho de Jesus, muitas vezes ainda temos dificuldade de nos tolerar, de nos respeitar, mas conduzindo, continuando. Conta Amélia Rodrigues, então, que eles, ou nós, ou todos nós, porque estávamos por lá, gente, ou encarnados ou desencarnados, a grande maioria de nós estávamos por lá. Engalfinhavam-se em discussões insensatas por motivos nenhuns, demonstrando o atraso moral em que se estagiavam, não raro terminando em pugilato vergonhoso. A presença de Jesus magnetizava-os, acalmando-os. Jesus nunca deixava de os atender. E até hoje, por mais que nós não percebamos, quando nós realmente de coração abrimos a nossa mente, sinceramente pedindo ajuda, nós somos atendidos pela equipe do Cristo. Nem sempre atendidos da maneira como queremos, porque muitas vezes a maneira como queremos não é o melhor para nós, mas somos atendidos. Então, à noite, após o repasto singelo, Jesus buscou a praia e sentou-se, deixou-se mergulhar em profundas reflexões. Acercando-se dele, João, o discípulo amado, aquele rapaz de 16 anos, preocupado com as dores que ele via cercando Jesus. O discípulo amado assentou-se ao lado de Jesus e com ênfase interrogou: Mestre, de onde procedem tantos males que aturdem os seres humanos? São tão diferentes as dores do mundo. No entanto, todos aqueles que as sofrem se apresentam desesperados, em rebeldia, vencidos. Por que, mestre? Por que tanta dor? Percebam a preocupação de um jovem discípulo. Muitas vezes nós olhamos em meio a uma grande provação que estejamos vivendo, olhamos para o lado e percebemos: por que tanta dor? Jesus então começa a elucidar João. E nesse início de elucidação, ele já vai nos dar a primeira resposta do porquê das escolhas das provas. João, recorda-te da pergunta que me dirigiram sobre o cego de nascença, os nossos companheiros. Indagaram-me se fora ele ou eu, se fora ele ou os seus pais quem havia pecado para que ele nascesse cego.
Quando lhes redargui que nenhum, nem os outros, desejei elucidar que voluntário, o evidente se candidatara a servir de instrumento na dor, para que as obras de meu Pai por mim se realizassem, e face a essa conduta curei-o. Então Jesus relembra a João que ele havia curado um cego de nascença, e que esse cego de nascença havia recuperado nessa encarnação, porque ele havia nessa encarnação nascido cego, havia conseguido enxergar. E quando esse cego começa a enxergar, os apóstolos cercam Jesus e perguntam: Mestre, por que ele nasceu cego? Ele havia pecado antes ou seus pais haviam pecado antes? E Jesus diz: nenhuma coisa, nem outra, neste caso, ele é um voluntário. Vamos entender essa resposta de Jesus. Primeiro lugar, se os discípulos perguntam: Mestre, ele nasceu cego porque ele pecou antes? Como é que a gente pode pecar antes de nascer? Só tem uma maneira. No ventre da mãe não é, né? Então só tem uma maneira. Eu estava encarnado em algum outro momento. Em algum outro momento, eu estava encarnado, errei, e pode ser que a minha expiação seja reencarnar cego. Pode ser. Mas no caso deste invidente, não era isso. Então, no caso deste invidente, neste caso, porque cada caso é um caso, cada escolha tem um porquê. No caso deste rapaz, ele havia sido voluntário. Ele havia se candidatado quando Jesus estava programando a sua vinda ao planeta Terra. Que ele programou a vinda de Jesus ao planeta Terra foi programada por mais de 2000 anos. Nesta programação, houveram vários voluntários. Um deles era esse cego, que pediu para vir cego, para que Jesus o curasse. Primeiro motivo das escolhas das provas: voluntariado. Muitas vezes nos voluntariamos. Aquele filho que está nas trevas, sofrendo, pedimos para vir novamente como sua mãe, para retirá-lo do umbral, para que ele possa renascer e que a gente, como mãe, ou como pai, ou como vó, possa ajudá-lo a se recuperar moralmente. Possa muitas vezes dar uma educação que, infelizmente, falhamos em outras. E por isso, aquele jovem, aquela jovem sofre nas trevas. Muitas vezes nos voluntariamos com alguém que nos é muito caro e que queremos ajudar, que sabemos que vai vir reencarnar numa prova difícil e dizemos: eu quero ir junto para ajudar. Muitas vezes temos uma família equilibrada porque já estamos crescendo, evoluindo naquela família equilibrada há séculos e conseguimos, há muito esforço, muita luta, muito trabalho, crescer junto em família, e somos uma família já equilibrada, moralmente mais estabilizada, espiritualmente mais estabilizada, queremos evoluir e nos voluntariamos enquanto família para trazer um ou dois espíritos que às vezes nem conhecemos, para conviver conosco, para que no exemplo, na convivência, possamos ajudar esses espíritos. Então, muitas vezes, algumas provas, e às vezes provas difíceis, foram escolhidas por nós como voluntários. Mas sigamos. João, então, pergunta a Jesus: mas, mestre, se aquele jovem cego, se ele era cego de nascença, teria pecado antes? Quando isso teria acontecido? E Jesus então conversa sobre reencarnação e
a lei de causa e efeito claramente com João. João esclareceu o Mestre. O Espírito tem sua origem no silêncio dos tempos passados. Avança através de experiências corporais sucessivas. O nascimento na carne é a continuação da vida, assim como a morte é prosseguimento em outro nível de vibração. Em cada etapa se adquire conhecimento ou sentimento, avançando sempre, a esforço do amor ou da aflição. Percebam, amigos, que nessa segunda resposta de Jesus, já encontramos outros motivos pelos quais escolhemos algumas provas. Primeiro motivo a gente já viu, muitas vezes nós somos voluntários. Segundo motivo, avançar. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. E todos nós chegaremos a anjos. Todos nós chegaremos à perfeição relativa, porque perfeição absoluta só Deus. Todos nós chegaremos à condição de espíritos puros. Nos olhando hoje, todas as nossas mazelas, as nossas chagas morais, a gente pensa, espírito puro, meu Deus, quando? Daqui quantos milênios? Não sei, gente, daqui quantos milênios. Mas seremos. Mais cedo ou mais tarde, depende única e exclusivamente da nossa força, da nossa coragem, da nossa fé, da nossa persistência. Então, outro motivo pelo qual escolhemos as provas é porque nós precisamos avançar. Nós precisamos avançar a caminho da luz. Não podemos ficar sentados assistindo a vida passar e com percepção pessimista que ou a Terra é um vale de lágrimas, ou uma percepção infantilizada que a Terra é um parque de diversões. Nem infantilizada, nem pessimista. Não é um parque de diversões, não é um vale de lágrimas. É uma escola bendita, onde viemos aprender, provar, espiar, crescer, avançar. Então, outro motivo pelo qual escolhemos nossas provas é para que essas provas nos lapidem, para que essas provas raspem as nossas arestas morais, para que essas provas nos acordem para avançar. Em cada etapa, nós precisamos avançar, ou em conhecimento, ou em sentimento, ou em ambos. Por isso Jesus nos pede, espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Precisamos crescer em sentimento, precisamos crescer, evoluir, avançar em conhecimento. Mas sigamos, que esse diálogo belíssimo com João vai nos dar outros motivos também pelos quais escolhemos provas. Jesus, então, explica a João que nós, espíritos, o espírito, quando erra e se compromete, retorna à mesma situação para aprender e reparar. O sofrimento é o educandário que o disciplina e corrige, impulsionando-o para frente, até quando, depurado, adianta-se sem chaga e deixa que brilhe a luz do bem que em todos jaz. Muitas vezes é por voluntariado, para avançar, para reparar. Quando nos comprometemos, quando estragamos uma família, quando puxamos o tapete de alguém, quando deixamos alguém na miséria, quando roubamos, quando traímos, quando usurpamos, quando nos entregamos ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, à nossa vaidade, às más paixões, quando destruímos a volta, nos comprometemos com uma pessoa, com uma família, com uma comunidade, com uma nação. Nos comprometemos. E precisamos voltar ao mesmo momento, no seguinte sentido, com as mesmas circunstâncias, a mesma situação,
para que a gente possa aprender e reparar. Aprender como? Aprender a dizer não. Se no passado eu roubei, eu vou ter a mesma chance de roubar e eu vou dizer não. Não quero. Isso não me serve mais. Se no passado eu traí, vai aparecer a mesma chance e eu vou dizer não. Isso eu não quero. Isso não é mais. Não faz parte mais de mim. E assim sucessivamente. Se no passado eu abandonei, eu desdenhei, eu empurrei, ao invés de ajudar a levantar, eu vou ter a mesma situação para ver se eu realmente cresci, se eu realmente avancei e eu consiga espiritualmente mais equilibrado, moralmente mais antenado, diga não, isto aqui não me serve mais. Eu preciso então reparar. O sofrimento que nos advém não é castigo. É uma enfermeira que nos pega nos braços e diz: filho, está na hora de reparar. Filho, está na hora de crescer. Filho, está na hora de perdoar. Então, muitas provas nos advêm, porque precisamos reparar aquilo que um dia destruímos. Precisamos reconstruir aquilo que um dia derrubamos. E agora, meus amigos, João vai fazer uma pergunta para Jesus, que eu tenho certeza absoluta que 99% de nós já fizemos um dia na nossa vida. Senhor, e por que sofrem os bons? Por que sofrem os bons? Enquanto os maus parecem progredir, insistiu o discípulo amado. Ô João amado, aqueles que hoje vemos como bons, são as mesmas pessoas que antes exerceram a maldade. São as mesmas pessoas que no pretérito poderiam ser nobres, mas tiveram oportunidade de ser nobre e não foram. Tiveram oportunidade de ajudar e não ajudaram. Tiveram a oportunidade de fazer o bem e não fizeram. Tinham todas as condições de ajudar e negaram-se, fecharam-se num círculo de egoísmo e de vaidade e de ilusão. Aqueles que sofrem hoje são aqueles que optaram pelo crime, ao invés de optar pelo caminho da evolução. E agora recomeçam o caminho, ao quebrados pelo sofrimento, que compreendem a necessidade de elevar-se, embora contributo das aflições, mas eles serão consolados. Eles serão consolados. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Por que será que Jesus, no Sermão do Monte, fala bem-aventurados os aflitos? Porque quem acorda para a vida e se aflige com a sua própria dor, com a dor do próximo, no mínimo está saindo das ilusões. No mínimo está percebendo que não veio aqui para um parque de diversões. Está acordando para a realidade da vida, que não é sofrer, mas é crescer. E quando nos desviamos do crescimento, quando nos desviamos e usamos o nosso tempo em futilidades, em coisas que não vão acrescentar nada, em pensamentos ruins, nós vamos deixando escorrer o tempo pelas mãos, até que vem alguma aflição, e a aflição nos acorda. E a gente começa então a utilizar melhor o tempo, a vigiar mais o pensamento, a vigiar a língua, a vigiar o coração.
e começa a se reposicionar na caminhada da vida. Então, por isso Jesus coloca bem-aventurados os aflitos, porque os aflitos já acordaram, os aflitos já perceberam o que estão fazendo aqui. Jesus então coloca que os bons sofrem porque hoje parecem bons, mas que ontem tiveram oportunidade de evolução e negaram-se. Oportunidade de ajudar uma irmã, oportunidade de ajudar um irmão, oportunidade de perdoar um pai, oportunidade de perdoar uma filha, e se negaram. Mas hoje querem ajudar, perdoar, consolar, levantar. Hoje querem. Fica muitas vezes doído, difícil mesmo. Mas a gente, mesmo com os joelhos encarquilhados, a gente levanta e vai, porque sabe que só o caminho do bem é o caminho que vai nos trazer paz. Por isso que o mundo de provas e expiações é onde domina o mal, mas o mal não vence, desde que a gente não deixe vencer. Predomina o mal, mas a vitória do bem acontecerá desde que nos posicionemos para ela. Essa vitória talvez não aconteça aqui, nesse momento, mas vai acontecer na nossa consciência. E é essa vitória do bem que nós precisamos buscar. A nossa consciência tranquila é quando o bem vence. Quando a gente tem certeza absoluta que em todos os momentos fez o melhor possível dentro das nossas possibilidades. O bem começa a vencer dentro de nós. As leis divinas estão escritas na nossa consciência. E enquanto temos dívidas com as leis divinas, a nossa consciência pesa, nos afligimos, queremos trabalhar, queremos ajudar. A paz começa a nos invadir quando nós temos certeza absoluta que dentro das nossas condições estamos fazendo o nosso melhor. Começamos a ser consolados, porque começamos a perceber que escolhemos provas para nos ajudar e ajudar a nossa família, ajudar a nossa comunidade, ajudar os nossos alunos, ajudar os nossos amigos. E Jesus então coloca: Pedro, enquanto os bons sofrem porque estão reparando, recomeçando, reconduzindo-se, alguns estão tendo oportunidade de fazer o bem. Aí ele coloca assim: enquanto isso sucede, o Pai amantíssimo proporciona aos outros oportunidades de ação dignificante, que preferem utilizar prejudicialmente, gerando os efeitos tormentosos que advirão no futuro. Que explicação é essa de Jesus para João? Ele está colocando o seguinte: todos nós, todos os dias, recebemos oportunidades dignas de ação no bem. Muitos de nós ouvimos, entendemos, aceitamos e fazemos, mesmo a contributo de sacrifícios. Sacrifício do nosso eu, sacrifício do nosso orgulho, sacrifício da nossa comodidade, sacrifício do nosso lazer. Outros preferem não aceitar. Mas se eles não aceitam o convite para o bem, não é problema nosso. O nosso problema é poder identificar e aceitar os convites que o Pai amantíssimo nos coloca diariamente para fazermos o bem. Se o outro não aceita, não entremos em luta, não entremos em agressões. Cada pessoa tem o seu tempo. E é muito difícil para nós, ainda muito egoístas, aceitar isso. E mesmo com todo o conhecimento que temos,
que o Espiritismo é um baluarte de conhecimentos, mesmo com todo o conhecimento ainda resbalamos, porque queremos transformar o outro na marra, no grito, no berro. Só o amor transforma. Quando entendermos isso, sofreremos menos e ajudaremos muito mais aqueles que ainda estão nas trevas. Mas Jesus continua. João, o tempo é um suceder infinito de horas, e como não há pressa na evolução, todos se elevarão mediante escolha pessoal. A elevação, a escolha das provas é pessoal. Nossa obrigação é darmos conta daquilo que nós nos comprometemos e ajudar o máximo possível quem está à volta. Mas não obrigar e nem ficar de mal com aqueles que não querem, neste momento, caminhar. Todos somos filhos de Deus. Todos estamos a caminho da luz. Alguns, talvez, retardem um pouco o caminho. Mas para que o desespero? Para que a briga? Para que a confusão? Amemo-nos mais. Nos compreendamos mais. Tem coisas, amigos, nas nossas famílias, com os nossos amigos, que a gente não entende. A gente diz assim um para o outro: eu não sei como é que fulano faz isso. Não sei como é que fulano prejudica tanto a sua irmã, a sua mãe, o seu irmão. Não sei como. Se a gente ainda não tem condições de entender, pelo menos compreendamos que essas pessoas que ainda fazem o mal estão no estágio delas. Ainda não acordaram. Mas um dia acordarão. Qual é a nossa função? Ser exemplo. Exemplo de equilíbrio, exemplo de amor, exemplo de perdão. Ah, Grace, mas pelo amor de Deus, tem que ficar perdoando o tempo todo. É o melhor para nós, para a nossa saúde, para a nossa evolução. E quando ficar muito difícil perdoar, que possamos fazer o reverso na nossa mente e perguntar: quantas vezes eu fui perdoado? Quantas vezes espíritos amigos que me amam profundamente me reergueram da lama do erro? Então, quando a gente olha para dentro de si e pergunta assim: puxa, quantas vezes? E a gente não sabe. E é melhor não saber, porque tem coisas do nosso passado que é melhor não saber. Porque se soubermos, talvez não tenhamos condições de caminhar o que nós temos que caminhar nessa encarnação. O tempo é um suceder infinito de horas. E como não há pressa na evolução, todos se elevarão mediante escolha pessoal. E Jesus, então, coloca a frase que, sinceramente, amigos, é a frase mais importante, no meu ver, da noite. Eu tenho ensinado o amor, por ser o único processo de viver sem sofrer. Quem ama, domina o seu egoísmo, domina a sua vaidade, domina o seu orgulho. Quem ama transcende, sai do seu próprio eu, enxerga a todos como irmãos. Quem ama realmente, vive sem o sofrimento do desespero. Porque quem ama tem certeza absoluta que tudo tem o seu tempo certo. E que todos estamos sob a coordenação, sob o leme do nosso guia espiritual, nosso mestre espiritual Jesus. E ele nunca abandonou o leme, nem vai abandonar. Eu tenho ensinado, diz ele, o amor, por ser o único processo de viver sem sofrer, sem promover futuras aflições para si mesmo. Todavia, os homens, preferindo ignorar a verdade, desejam a saúde
para desperdiçá-la, saúde para botar fora com os vícios. E todavia os homens preferindo ignorar a verdade, desejam a saúde para desperdiçá-la, a alegria para atirá-la fora em forma de ilusões. Desejam a paz para convertê-la em conflito. Na sua insensatez, não se detém a meditar na realidade transitória da vida física, pensando na outra realidade, a do ser eterno. Enquanto estamos com os olhos espirituais vendados, não nos detemos a entender que somos espíritos eternos, que a morte não existe e que estaremos sempre vivos. Atualmente, emboscados na carne. Mas, pelo fato de estarmos encarnados, nós não deixamos de ser espírito. E às vezes esquecemos disso. Fechamos os nossos olhos espirituais e nos afundamos nas ilusões ou no pessimismo. Enxerguemos, amigos, que somos espíritos eternos, que temos uma programação de luz e que já podemos, sim, ser pelo menos um vagalume. Se ainda não temos condições de sair, deixando pegadas de luz, saiamos caminhando com coragem, com a certeza de que nada é por acaso e que os bons espíritos estão nos atendendo na medida do nosso merecimento e do que é o melhor para nós. Porque muitas vezes, qual criança embirrada, queremos doce antes do almoço. Qual criança embirrada, queremos algo que ainda não merecemos, que ainda não temos envergadura moral e espiritual. Precisamos buscar a nossa evolução, para que a gente possa, com merecimento, avançar um pouco mais. Jesus nos diz que a única maneira de estar aqui, encarnado ou desencarnado, é amar. João então pergunta: Mestre, como, porém, mudar essa situação? A única solução para o encontro da felicidade é não fazer para o trem o que não gostaria que ele fizesse. Não tem outro jeito, gente. Não tem outro caminho. Se eu não quero ser maltratada, eu não vou maltratar. Se eu quero ser ajudada numa hora difícil, eu vou ajudar todos que eu puder numa hora difícil. Se eu quero mais saúde mental, moral e espiritual, eu vou cuidar mais dos meus pensamentos, da minha fala, das minhas escolhas. Eu vou cuidar mais de não pisar, de não machucar, de não empurrar, e sim acolher. Jesus então não precisava dizer mais nada. Estendendo a mão na direção do amoroso discípulo em silêncio, Jesus rumou com ele para a intimidade da casa adormecida de Simão. Retirando, amigos, dessa belíssima história do livro Trigo de Deus, mas algumas questões do livro dos Espíritos, sobre as escolhas das provas, mais o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 8 e 9. Nós fizemos um resumo para encerrar a nossa participação de hoje. Por que escolhemos nossas provas? Primeiro, para servir, e assim continuar a nossa evolução. Servir, ser voluntário, se oferecer. Missão. Talvez alguns de vocês estejam pensando assim, mas Grace, missionário no mundo de provas e expiações são pouquíssimos. Concordo com vocês. Grandes missionários que vêm
para a missão, grandes missões, são pouquíssimo. 0,0000001% da população. Mas todos nós temos as nossas missõezinhas. Com filho, com marido, com família, com comunidade. Todos nós. Tem alguma coisa da nossa vida que nós escolhemos por missão. Segundo motivo, reparar danos causados a outras pessoas, a comunidades e as famílias. Reparação, reconstrução. Terceiro motivo, e talvez o que englobe todos eles, aprender a amar, porque a partir do momento que aprendemos a amar, vamos errar muito menos, vamos nos comprometer muito menos e vamos avançar muito mais. Aprender a cultivar a empatia. O que é empatia, amigos? É a capacidade de nos colocar no lugar do outro. Capacidade de, e se eu estivesse no lugar dele? O que eu faria? Quarto motivo, superação das mazelas morais e vícios de toda a natureza. Todos nós temos chagas morais a serem superadas. Todos nós temos vícios a serem superados. Se já conseguimos superar os vícios físicos, como a bebida, como o cigarro, como a droga, beleza. Já caminhamos um pouquinho. Mas existem outros vícios. O da fofoca, o da acomodação, o do pensamento viciado em julgar o outro. Tudo isso é vício, amigos. Precisamos transformar esses vícios em luz. E por último, na escala, não que seja o último motivo. Essa escala foi feita pedagogicamente. Não existe estão todos interlaçados. Na realidade, esses motivos são todos interlaçados. A gente separa pedagogicamente para que a gente possa estudar, evoluir e progredir. Avançar, como disse Jesus a João. Harmonizar-se com a lei do progresso. A lei de Deus é a lei do amor, é a lei do progresso. Tudo no universo é amor. Tudo no universo é progresso. O que ainda não é amor e o que ainda não é progresso não se harmonizou com as leis de Deus. E mais cedo ou mais tarde vai se harmonizar. Que nós possamos, amigos, nos harmonizar o mais breve possível. Que nós possamos realmente buscar essa harmonização com a lei do progresso. Com a certeza absoluta que todos nós estamos sendo muito, mas muito tratados espiritualmente. Mas a gente precisa aproveitar esse tratamento. Estamos aqui num hospital. Cada centro espírita é um posto avançado de saúde que a espiritualidade coloca na Terra. Estamos sendo tratados. Não vamos sair lá fora e perder todo esse tratamento com maus pensamentos, com dificuldade de dizer sim, eu te perdoo, ou com julgamentos. Que Jesus nos abençoe, nos dê muita coragem, muita fé, muita certeza de que todos nós podemos escolher o bem a cada manhã. Só depende de nós.